Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 9 de outubro, agora na Espanha, 19 horas e 47 minutos, no Brasil, 14h47 da tarde, meio da tarde aí no Brasil. Gente, hoje com o dólar subindo quase 0,5%, chegou a estar subindo mais de 0,5%, agora está mais 0,43%. Nesse cenário de dólar ganhando musculatura, a BTC não poderia avançar. Há uma clara relação movimentacional de inversão entre a BTC e o dólar e o DXY, que mede a força do dólar norte-americano. A BTC, obviamente, está devendo uma fuga ascendente, já que o dólar já fez isso, mas acabou ganhando muita musculatura por conta das tensões lá no Oriente Médio. Mas vocês vejam que o dólar vazou, fez vazar para baixo, ele furou essa LTA, que era o seu mais poderoso suporte, e agora é essa LTA que está significando uma brutal resistência para o dólar. O dólar ganhou musculatura por conta das tensões vindas do Oriente Médio, aí a BTC nesse cenário deu uma recuada, é por isso que a gente está congestionado. No diário, absolutamente nada mudou, o que falhou foi o transpasse de baixo para cima contra a média móvel de 200 períodos. A gente chegou a fazer a máxima no dia 7 de outubro, anteontem, em 64.478, mas recuamos. Gente, o que vai imprimir a toada da BTC nessa fuga ascendente é o dólar. A hora que o dólar começar a baixar, os senhores podem ter certeza, espero sinceramente, que os senhoritos estejam embarcados. Eu já vou falar dos fatos. Tem o mundo, não só o mundo TradeFi disparou. Eu já vou falar disso também. O S&P desenhou uma nova máxima de todos os tempos hoje. Chegou a bater 5.790 pontos. O Dow Jones está na mesma linha, já vai desenhar uma nova máxima de todos os tempos. A Nasdaq, idem. O mundo TradeFi, S&P 500, ouro, petróleo, enfim, Dow Jones, o próprio índice chinês, que o índice de ações do mercado chinês subiu 40% nos últimos 15 dias por conta da flexibilização chinesa. O mundo TradeFi já está bombando. A flexibilização já chegou para os índices de ações do eixo Europa-Estados Unidos. Agora, só falta mesmo o mundo cripto reagir. Só que eu volto a alertar, tem coisas vulcânicas acontecendo. Já vou falar dos fatos. Tem um analista aqui na Zero Hedge hoje dizendo que o dia 22 de outubro de 2024 pode entrar na história da macroeconomia global. Basicamente, será a reunião dos BRICS, que vai acontecer em Kazan, na Rússia. Eu já vou falar disso. É uma reportagem muito interessante que diz basicamente o seguinte: depois que o Nixon, lá em 1970, e lá vai Pedrinha, resolveu fazer o despegue do ouro em relação ao dólar, o mundo, na verdade, começou a mudar ali. Só que quando o Nixon fez o despegue, houve uma ameaça de inflação, aí o Paul Volcker, na época, aumentou a taxa básica de juros exponencialmente, eles conseguiram controlar a inflação, mas o fato é que desde então o dólar ele não tem mais aquele lastro no ouro e basicamente eles controlam a inflação emitindo mais dívida e isso criou uma bola de neve que agora... E o que sustentou também o dólar como uma divisa que é a reserva global cambial foi a Arábia Saudita, que basicamente bateu o pé junto com o americano e só vendia petróleo contra dólar norte-americano. Tanto é que o dólar é considerado o petrodólar. Só que a partir do dia 22 de outubro desse ano, ou seja, daqui a 12, 13 dias, tudo pode mudar. Eu já vou falar disso. Gente, a BTC tá muito lateralizada, congestionado, o mercado tá um tédio. Aqui no 6 horas a gente tá lambendo nesse momento a base dessa canaleta virtual de alta. O que está segurando o preço da BTC é a própria VWAP mensal. A gente fez um topozinho ali na upper da banda de VWAP mensal no dia 7 de outubro em 64
478, mas como era o próprio patamar da MM200, a gente recuou. A primeira tentativa falha, mas isso não quer dizer que a segunda ou terceira tentativas vão falhar. Eu volto a insistir com os senhores. O que vem por aí não é brincadeira. O mundo TradeFi já decolou. Ouro batendo novas máximas de todos os tempos. S&P batendo novas máximas de todos os tempos. Nasdaq, Dow Jones já desenhou máximas de todos os tempos. Só falta o mundo cripto. Eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. O mercado elege arbitrariamente um gatilho para alta. Não há mais o discurso de liquidação de BTC por governo alemão. Não há mais o discurso de distribuição de BTC pela MTGOX, que continua lá com cento e tantas mil BTCs. Hoje de manhã o mercado foi inundado por um zum de que a Suprema Corte norte-americana teria autorizado o governo norte-americano a vender 69 mil BTCs. Uma desinformação brutal. Os informativos de notícias criptográficas depois corrigiram. Basicamente, a Suprema Corte norte-americana definiu que essas BTCs são do governo americano e eles podem fazer o que quiser. Mas já tem mais de 3 projetos de lei no Parlamento Federal norte-americano obrigando os Estados Unidos a criarem pelo menos uma reserva de 1 milhão de BTCs. Ou seja, não há nenhuma disposição do governo em vender essas BTCs. E que a Suprema Corte pontificou e bateu o martelo é que essas BTCs são do governo americano e negou um recurso que ainda estava pendente de um terceiro interessado que teria comprado essas BTCs da Silk Road, que era uma espécie de Amazon da Dark Web. Ali as pessoas compravam coisas ilegais e pagavam em BTC. Ficaram uma década e meia fazendo isso e o FBI foi lá e se apropriou de tudo. Na seara fática, Vitalik Buterin, o criador da ETH, da Ethereum, está cotado para receber o Prêmio Nobel de Economia. Vitalik Buterin, o criador da Ethereum, está sendo considerado para receber o Prêmio Nobel de Economia graças a uma indicação do economista Tyler Cohen. A transição da Ethereum de prova de trabalho para Proof of Stake, depois da Ethereum Merge, foi comparada a uma troca de pneus num carro em movimento. O Vitalik Buterin está sendo cortejado por ter mostrado ao mundo o poder da descentralização. É inegável que, se não fosse a ETH ter lançado o mainnet em 2016, o desenvolvimento da tecnologia blockchain com certeza não estaria nesse estágio, porque foi o lançamento da ETH que... Vamos lá olhar a dominância da BTC. Vocês vejam que antes da ETH surgir, a dominância ficava ali, entre 98% e 99%. Com o lançamento da mainnet da ETH, olha o que aconteceu com a dominância. Desabou para 34%, porque justamente o mercado reprecificou o valor da descentralização. Nesse lançamento do mainnet, imediatamente centenas de altcoins surgiram, e aí houve uma reação exagerada também do mercado, depois a dominância retomou uma parcela do market cap do mundo cripto que ela tinha perdido, voltou para 74%, depois voltou a cair no bull run de 2020 e 2021. Justamente a dominância, gente, tem uma tendência geral de queda a longo prazo, porque o mercado vai reprecificando o capital humano e tecnológico do mundo das altcoins. A cada ciclo, novas tecnologias vão surgindo, mas quem mostrou ao mundo o poder da descentralização foi a Ethereum. Muito em função do trabalho do Vitalik Buterin, que conseguiu montar um time de elite com Gavin Wood, que depois fundou a Polkadot Kusama, com Charles Hoskinson, que depois fundou a Cardano. Enfim, ele juntou um Dream Team que acabou criando essa bizarrice que é a ETH, que é a camada mãe, a camada 1 desses diversos rollups, como Base, Optimism, Polygon e Arbitrum. Enfim, não há como negar que o Vitalik Buterin, se receber o Prêmio Nobel de Economia, será algo bem merecido. E Taiwan
afirmou que vai lançar um plano piloto de custódia de ativos digitais por bancos a partir de 2025. E tem gente achando que vem inverno cripto. Agora os bancos em Taiwan poderão custodiar criptoativos. E uma série de notícias de desinformações pipocou na rede hoje. Venda de 4,4 bi em BTC da Silk Road. E a própria CryptoPolyton esclareceu que não é exatamente isso. Basicamente, a Suprema Corte norte-americana disse que as BTCs pertencem ao governo americano e não ao terceiro interessado que estava buscando ficar com essas 69 mil bitcoins. Identidade de Satoshi Nakamoto revelada pelo documentário da HBO. Enfim, uma série de bizarrices acabou varrendo o mundo cripto hoje, que fez com que a BTC desse essa recuada. Aqui no 6 horas, a gente consegue ver bem que o que está segurando o preço da Bitcoin é a VWAP mensal, mas está fazendo aqui o desenho de um martelinho. Mas, enfim. Seguimos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o chatbot de AI da Meta, ex-Facebook, estará disponível em novos mercados, incluindo Brasil e Reino Unido, a partir da próxima quarta-feira. Gente, quem fez uso desse chatbot, esse AI chatbot da Meta, diz que ele é tão eficiente quanto o ChatGPT da OpenAI. E o dia 22 de outubro é o dia, segundo esse economista, essa equipe que escreveu esse artigo na Zero Hedge, é o dia do julgamento dos Estados Unidos como nação. O destino dos Estados Unidos estará nas mãos de 5 homens poderosos. No dia 22 de outubro, 5 homens vão se reunir num local, em Kazan, na Rússia, num local secreto, o local exato dentro da cidade de Kazan não foi revelado. O peso do século XXI está nos ombros desses 5 homens. E o mais importante, o que esses 5 homens decidirem, líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai afetar você, americano, porque esse artigo é escrito para os americanos, da pior maneira possível. Gente, a partir do dia 22 de outubro, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul podem basicamente não vender mais nada contra o dólar. Em outras palavras, é o início da desdolarização global num nível jamais antes pensado e sonhado. Quem está patrocinando essa mega migração de uma divisa que hoje é considerada a reserva cambial global, como o dólar, quem está basicamente bancando essa mega migração é o Xi Jinping, são os chineses. Eles vão propor uma divisa pareada em 50% no ouro e os outros 50% em yuan, rublos, reais. Isso ainda não está totalmente definido. Mas o fato é que esse economista da Zero Hedge diz basicamente o seguinte: o mundo está prestes, do ponto de vista macroeconômico, o planeta está prestes a ver uma alteração e um abalo sísmico no seu centro de gravidade. Qualquer coisa pode ser o estopim, o gatilho para essa onda de número 3 que vai levar a BTC para os 6 dígitos. Qualquer coisa. O mercado pode muito bem eleger o dia 22 de outubro como o gatilho para levar a BTC para os 6 dígitos. Gente, o sujeito que está desembarcado do mundo cripto, ele tem que ser menos que um mineral. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem perder essa mega pernada de prosperidade que facilmente vai multiplicar o patrimônio dos senhores por 20, 30, 35, talvez até 40 vezes. Algumas gemas do Gemas Altcoin Alert já se multiplicaram por 5, outras por 6. Mas o que vem por aí não tem precedentes. E outra, não ousem tentar embarcar no meio dessa pernada aqui que vai levar o market cap das altcoins para 2 trilhões. Até o final desse ciclo, o market cap das altcoins facilmente vai buscar os 8 tri. Porque isso aqui, gente, quem já vivenciou essa corrida maluca que eu tô falando, é uma insanidade. Um dia a Solana sobe 18, no outro 22, no outro cai 14, no outro tá subindo 25.
É assim que funciona um bull run. Não há um ponto seguro de entrada. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. O que vem por aí não é brincadeira. Ainda na Seara Fática, 6 milhões de habitantes da Flórida são instados a evacuar. A ordem obrigatória de evacuação envolve 1,2 milhão de habitantes da Flórida. O furacão que vem, o Milton, é uma bizarrice em termos de tamanho. Tá na categoria 5. Os especialistas estão dizendo que o efeito Katrina... Porque o que aconteceu? O Katrina, quando tocou o solo, ele não estava exatamente na categoria 5. Mas ele ficou tanto tempo parado aqui no Golfo do México, sugando água e fazendo uma espécie de aspirador em direção a Louisiana, que acabou inundando tudo e deu aquela catástrofe em New Orleans. Algo muito parecido pode acontecer. A ordem de evacuação dada pela prefeita de Tampa é no seguinte sentido: se você não evacuar, você morrerá. A coluna d'água esperada são 6 metros de coluna d'água esperada de chuva. Meus amigos, nesse cenário hecatômbico nuclear, a BTC travou aqui na MM200, recuou, travou aqui no dia 7 de outubro, fizemos a máxima em 64.478, recuamos, mas não tem como negar, o pior cego é aquele que não quer ver, a quantidade de supostos cripto-influencers dizendo que a BTC teria enveredado por um viés de baixa. Meus amigos, desde quando essa sequência brutal de fundos ascendentes e topos ascendentes pode ser caracterizada como um viés de baixa? Só se eu tô cego. Quem não consegue enxergar uma canaleta virtual de alta tem que se tratar. Isso aqui ou é uma canaleta virtual de alta ou é uma canaleta virtual de alta. Se esse fundo tá em 49 mil, tá em 40... Se a gente pegar o fundo de 5 de agosto, é 49 mil, depois um fundo em 58, depois um fundo em 59.827, depois um outro fundo em 60 mil, a gente bateu aqui no dia 9 de outubro, a mínima hoje foi 61.634. Quem consegue enxergar algo diferente de fundos ascendentes e topos ascendentes tem que se tratar. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.